Então, o que nós estamos discutindo um pouquinho, eu acho que é uma das coisas fundamentais e importantíssimas que o Brasil tem, e é muito mais reconhecido lá fora do que aqui, que é a instituição Fundação Bienal de São Paulo. Portanto, a Fundação Bienal de São Paulo ela tem algumas razões de existência. A existência, e uma das mais importantes é justamente a educacional. E nós estamos falando de obras que podem ser interpretadas como um aplauso à violência, como uma sugestão de violência a personalidades que representam estados, que representam governos, enfim. Então, eu acho que foi de uma infelicidade total a apresentação dessas telas. Agora, o que nós temos que fazer também, deixar claro aos senhores, que as bienais mudaram ao longo do tempo muito, muito mesmo. A Bienal de São Paulo, que foi fundada por Titilo Matarazzo naquela época, tinha um caráter muito mais informativo e trazer a cultura internacional para a sociedade brasileira que não tinha acesso a esses trabalhos em função até mesmo das dificuldades de locomoção para os países que desenvolviam esses trabalhos excepcionais. Tanto que a primeira Bienal, a mais importante ainda, continua sendo Veneza, que é o centro da Europa. Agora, acontece que, ao longo do tempo, Titilo desapareceu, teve as suas dificuldades e teve os seus sucessos maravilhosos, interpretou de uma maneira correta o que deveriam ser as bienais. E, ao longo do tempo, foi se alterando isso. E se alterando de uma maneira muito pouco saudável. Na minha opinião, a existência da Fundação Bienal, através do seu corpo diretor, através do seu conselho, tem uma representação muito baixa, muito pequena, muito aquém da importância que a Bienal tem. Ou seja, as pessoas que lá estão, nem todas elas se interessam tanto pelas bienais. Se interessam, sim, pelo fato de serem membros de uma instituição importante. Portanto, é muito mais o aspecto, diria, de saudosismo de um lado e de importância do outro, até de vaidade. E a participação desses conselhos, de modo geral, é muito pouco representativa. Tanto que isso é verdade, que ao longo do tempo criou-se a figura do curador. O curador hoje, e hoje nós estamos vivendo na realidade, a ditadura dos curadores. Os curadores mandam nas fundações bienais, na Bienal, de uma maneira indistintamente classificada. Eles mandam definitivamente, sem o menor poder da diretoria ou do conselho de alterar o quadro quando ele determina que tipo de trabalho vai apresentar. Então, é um erro gravíssimo, que, na minha opinião, é o fulcro do problema. Mudou. A Bienal já não é aquela, a Bienal já se manifestou de uma maneira interessante e hoje não é a mesma coisa. Eu até corro o risco, talvez, de ser criticado, mas dizer que a Bienal hoje, particularmente a que estamos vivendo, é uma feira de arte. É uma grande feira de arte. O que eu lamento profundamente. Porque aonde estão depositadas as forças que traduzem o que a Bienal está sendo apresentada? Ela está basicamente na ditadura do curador, como eu disse, que tem uma ligação profunda com as galerias que representam os artistas. Então, quando você... toda Bienal tem necessidade de apresentar alguma coisa, por absurdo que seja, para atrair a sociedade. Esta Bienal apresentou exatamente uma violência, na minha opinião, em sendo a Bienal, como disse no começo, um local onde crianças estão presentes para justamente entender a arte, se preocupar como essa arte caminha, de que forma ela é elaborada, e, no entanto, apresentam obras que nada mais é que o aplauso à violência às entidades, às instituições. Que um presidente da República é uma instituição, não é um cidadão comum. E, no entanto, estas obras, elas estão exatamente violentando a figura da instituição, que são os seus representantes. E isso é levado à juventude, à infância. Eu diria que tem todo tipo de escolas estão presentes, desde os 5 anos de idade até os 20 anos de idade, estão lá presentes, representados pelas suas escolas, faculdades, coisa dessa ordem.
Portanto, eu acho que a crítica que se faz hoje é exatamente aquela que o Dulce colocou. Se você pretende apresentar um trabalho como esse, você o faça num ambiente que tem personalidades que gostariam de ver. Ou seja, um ambiente fechado. Não um ambiente de cultura, onde está se estabelecendo, inclusive, um trabalho no sentido educacional. Então, eu entendo que esse tipo de approach que aconteceu nesta Bienal, sem entrar no mérito disso ou daquele, é lamentável, porque realmente é um assinte, na minha opinião, é uma aplauso à violência, que é tudo aquilo que um país como o nosso já tem em quantidade suficientemente de matérias nos jornais todos os dias, e não há necessidade alguma, pelo contrário, não há razão para você ainda colocar expressões como essa através da arte. Portanto, eu não gostaria de ir muito mais além, eu gostaria de permanecer ouvindo a parte mais legal, que foi de uma felicidade fantástica que o Ives colocou aqui, sempre com o seu profundo conhecimento dos limites que a Constituição estabelece, e me parece que não é nem culpa do artista. Eu acho que o artista, inclusive, minha opinião pessoal, é um artista muito pouco conhecido, muito fraco, e que trabalha com material muito simples, que é carvão e papel, e é um retratista na realidade. O que ele fez foi retratar a violência. Eu considero isso um absurdo. Então, eu acho que, continuando, eu gostaria de ouvir mais as pessoas que aqui estão, para poder colocar alguma coisa a mais, que eu entendo que foram meus 7 anos de presidência de Fundação Bienal, que eu sofri, digamos assim, o ego fortíssimo que existe dentro desses ambientes. Dificuldades enormes de discussão, onde a razão ela foge em função dos 10, 15 minutos de glória que a imprensa dá à cobertura a esse tipo de apresentação. Portanto, eu acho que foi infeliz, mas, por outro lado, continuo achando que temos que pensar em mudanças de respeitabilidade com a sociedade num ambiente público e de caráter educacional. Esse é o meu ponto de vista.